Olá, paz do Senhor, boa tarde. Bom, gente, estou aqui para mais um vídeo, graças a Deus, mais uma semana. Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu, né? É porque Ele nos guardou, nos protegeu, nos deu muitos livramentos. E mais do que isso, a misericórdia dele esteve conosco. Bom, gente, para começar mais um vídeo, eu quero perguntar: você já perdeu alguma condução e reclamou? Pois é, gente. Qual é a sua reação ao perder alguma condução? Bom, já aconteceu comigo e acredito que já aconteceu com vocês também. Eu já não perdi só ônibus, mas eu já perdi avião também. E já perdi, minha mãe já perdeu trem, então eu acredito que isso já aconteceu com todo mundo. Mas qual foi a sua reação? Bom, gente, e recentemente, né, nós vimos um senhor falando exatamente sobre isso na reportagem, porque essa reportagem, né, está virando o país inteiro, eu acredito que até o mundo, de um livramento que esse homem recebeu, não só ele, mas muitas pessoas receberam após não subir, não conseguir embarcar no avião. E a isso também, gente, meu esposo recebeu um livramento ontem e eu quero contar para vocês. Existem vários tipos de livramentos, né? Existem aqueles que o Senhor nos dá e a gente nem sabe e às vezes nem vai saber. Existem aqueles que Ele dá, aí depois a gente vai entender que Ele deu um livramento. E aqueles, né, que depende da gente, o livramento, né? Eu vou ler aqui em Êxodo, né, do 18 até o Êxodo 17, do 8 até o 16, que diz assim: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, gente, aqui, né, o Senhor, Moisés sabia que o Senhor ele pode livrar. E assim como Davi também, né, ele sabia o poder que Deus tem. Então, Moisés, sem querer, eu acredito, né, gente, que quando eles notaram isso, né, não foi o Senhor que disse para eles, eu acredito que eles notaram, conforme eles levantavam a mão, conforme Moisés levantava a mão e ele estava, né, conforme ele levantava a mão, o povo vencia Israel. Ele abaixava, Israel prevalecia. E assim, Arão, que é irmão de Moisés, e Hur perceberam isso também e foram ajudar.
Imagina, se fosse só pela própria força de Moisés. O Senhor já estava fazendo a parte dele. Porque o Senhor sempre faz a parte dele. Ele nunca chega antecipado nem atrasado. Ele chega na hora certa. O Senhor estava fazendo a parte dele. Mas imagina se Ur e Arão não fizessem a parte deles. Se eles deixassem só por Moisés manter as mãos erguidas. Muitas das vezes nós precisamos. Por isso que ninguém é feliz sozinho, gente. Todo mundo precisa de alguém. Não é bom a gente se isolar, porque ninguém é feliz sozinho. Todo mundo precisa, necessita de alguém. E graças a Deus, né, que Moisés tinha Arão e Ur, que foram lá e sustentaram as mãos de Moisés. Então esse é um livramento que o Senhor ele podia fazer sozinho. Mas ele deixou também Moisés fazer a parte dele e também Arão e Ur, né? Porque muitas vezes o Senhor deixa para ver o que a gente é, o que a gente vai, como a gente vai agir nessa situação. Então, gente, todos os dias nós recebemos livramentos. Muitos a gente nem sabe o que aconteceu, nem de que a gente foi livrado. Mas nós recebemos muito. Como esse moço que eu comentei no início, né? Ele falou que não deixaram ele embarcar. Aconteceu isso comigo, gente. Eu cheguei 2 minutinhos atrasada. Eu ia para Santa Catarina e não me deixaram embarcar. Porque eu não tinha feito check-in previamente. Era a primeira vez que eu ia andar de avião, né? Eu tinha minha filha pequena, eu não tinha feito check-in antes. Então só eu iria. Minha filha ficaria com meu esposo, com a minha irmã. E só eu iria para a formatura do meu irmão, porque minha mãe não podia ir. Então, a minha filha tinha uns 5, 6 anos, mas ela ficava muito bem sem mim. Então, como minha mãe não podia ir, aí para o meu irmão não ficar sozinho nessa formatura, a gente decidiu que eu iria. Então, gente, mas cheguei 2 minutinhos atrasada, gente. E não consegui embarcar. Mas também, gente, meu coração já estava doído quando eu saí de casa, tendo que deixar minha filha. Mesmo que ela, sabe, gente, meus filhos não são um grude comigo. Eles são sim, mas a minha mãe, eles sempre são um grude da minha mãe. E meu filho nasceu grude do pai dele, entendeu? Então, se eles estivessem com a minha mãe, era como se eles estivessem comigo. É claro que aí não por muitos dias, né, gente? Eu ia num dia, voltar no outro. Aí, o que acontece? Por 2 minutos eu não consegui embarcar. Gente, eu fiquei muito chateada. Eu comecei a reclamar também, que nem esse moço fez. Ao mesmo tempo que eu queria ir, gente, por causa do meu irmão, eu não queria ir por causa da minha filha que estava em casa. Mas aí eu comecei a reclamar. E logo assim, uma ligação falou que a minha filha, ela estava passando muito mal. Gente, eu e minha mãe viemos direto para casa. Quando foi ver, ela teve... Eu esqueci o que ela teve. Só sei que foi emocional. Então, olha só, eu achava que ela não ia ligar, sabe? Mesmo sabendo que eu ia num dia voltar no outro. Mas ela ligou sim, gente. E graças a Deus eu pude vir, levei ela pro pediatra dela e ficou tudo bem. Era emocional. E ontem, gente, o que acontece? Meu esposo, vindo do serviço, ele foi transferido. Aí ele vindo do serviço, ele falou que um outro moço que trabalha lá junto com ele falou assim: Leandro, você não vai pegar esse ônibus não? Aí ele falou: não vou não, vou deixar esse passar e vou pegar outro. Gente, aí eu não sei, ele falou que só viu esse ônibus, mas eu acredito que tenha passado um antes, não lembro. Só sei que falou que aquele ônibus, gente, ele foi assaltado. E meu esposo já estava no outro ônibus, e esse tinha sido assaltado na frente. Olha como é que Deus é um Deus de livramento. Ele livra, claro, gente, que a gente não está sujeito a não acontecer nada sempre com a gente. A gente está sempre guardado. Sempre nós estamos guardados, mas pode acontecer de um servo do Senhor ser, sim, assaltado, gente, perder suas coisas e às vezes até perder a vida.
entendeu? Porque a gente está sujeito a tudo, a gente nós não somos santos, santo é só Jesus. E o salário do pecado é a morte, né? Então, como Adão e Eva pecaram, eles abriram, né, essa consequência para nós também. Então, não é porque o meu esposo foi livrado porque ele é santo, não, gente. É porque não era aquele dia, né? Mas o Senhor, e também o Senhor resolveu dar o livramento para ele, porque né, nós temos bênçãos para contar, porque muitas vezes, é uma coisa pequena, foi só um assalto que ele foi livrado. Gente, mas isso já é uma grande coisa. Muitas pessoas, elas acabam tendo uma reação que não era para ter e acabam, né, tendo as suas vidas, né, vocês sabem. E aconteceu também, gente, uma vez com a minha mãe. Ela tava para vir para casa e ela perdeu um trem, gente, por pouquinho. E ela começou a reclamar. Aí, daqui a pouco, quando ela conseguiu outro trem, parou tudo. Quando foi ver, gente, aquele trem que ela perdeu, ele sofreu um acidente, descarrilou, machucou muitas pessoas. Aí, daí em diante, minha mãe falou pra mim e eu falei, nossa, tudo tem um propósito. Às vezes nós perdemos pra ganhar, né? Perdemos pra ganhar. E graças a Deus nada aconteceu com ela. Agora, se ela estivesse lá, né? Então, gente, quantos livramentos assim nós recebemos, né? E muitas vezes nós não lembramos nem de agradecer. Achamos que é a força do universo, da vida. Não é, gente. Só Deus. Ele só que faz isso, tá bom? É só Ele que pode fazer essas coisas. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Não foi dessa vez, né? Para algumas pessoas, todos nós um dia temos que passar, né, dessa vida, ou para a vida de alegria ou de tristeza. A nossa eternidade não é aqui no mundo, gente. A nossa eternidade é no céu ou no inferno. Então nós decidimos aonde nós passaremos a nossa eternidade agora, enquanto temos vida. Depois que a gente parte, a gente não tem mais como escolher. É o que nós decidimos aqui. E plantamos aqui, nós vamos colher. Entendeu? Então, esse foi o vídeo, gente, que você possa se preparar, porque nós não sabemos o dia que o Senhor irá chamar. Às vezes ele pode voltar hoje para todo mundo, né, para a igreja, mas às vezes ele pode voltar só para você. Nós não sabemos qual é a forma que o Senhor preparou para que nós deixássemos esse mundo e seguíssemos para a eternidade. Então, temos que estar sempre preparados, tá bom, gente? Venho pedir a vocês que se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo. Deixe seu like, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Comenta aí se já aconteceu com vocês. Eu acredito que sim, gente. Todo mundo já teve algum tipo de livramento. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, gente.